Olá, meus irmãos e amigos. Hoje estou dando início a uma série de estudos com base no Sermão do Monte. Eu tinha, algum tempo atrás, uma curiosidade sobre os diversos temas presentes neste Sermão do Monte. E olhando assim apenas os tópicos que algumas Bíblias apresentam, inclusive esta aqui da NVI, o Sermão do Monte que está presente nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, esse conjunto de ensinos, de doutrinas, de mandamentos da parte do Senhor Jesus, são 17 partes, de acordo com a divisão dessa tradução da NVI. Outras Bíblias trazem talvez menos ou mais divisões, mas usando como referência a NVI, a gente encontra 17 partes. Isso quer dizer, se cada uma dessas 17 partes fosse abordada aqui nessa série, a gente teria ideia de 17 dias consecutivos. Só que tem um detalhe, ou melhor, alguns detalhes. Hoje a gente faz essa introdução, mas a partir do versículo 3 de Mateus 5, a gente vai então observar que só a próxima parte, que será a segunda, que são as bem-aventuranças, existem ali 8 bem-aventuranças. E aí, com base nessa, digamos, subdivisão, você encontra uma série de outras mensagens, como, por exemplo, a oração do Pai Nosso, que tem ali uma série de subdivisões. Isso quer dizer que serão mais de 17 dias que estaremos estudando sobre esse tema tão relevante para a nossa vida, o Sermão do Monte. Mas o interessante ainda nessa fase de introdução, nós vamos observar que os temas que estão presentes no livro de Mateus, capítulos 5 e 6 e 7, também estão, digamos assim, espalhados de maneira diferente no livro de Marcos, como também no livro de Lucas. Como são sinóticos, ou seja, os 3 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, têm muitos assuntos em comum. Eles, segundo os teólogos, os pesquisadores, comentaristas, tudo indica que tanto Mateus quanto Lucas, digamos assim, escreveram o livro que leva os seus nomes, escreveram os livros com base na fonte que deu origem ao livro de Marcos. Ou seja, Marcos foi tomado como referência para que Mateus escrevesse seu livro, para que Lucas também escrevesse seu livro. De modo que você vai observar que há os temas recorrentes no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas. Porém, quando nós pensamos no Sermão do Monte, há algumas diferenças que aqui eu quero destacar. Por exemplo, considerando as pessoas para as quais os escritores enviaram os seus livros, escreveram os seus livros, por exemplo, Marcos escreveu o livro, o Evangelho de Cristo, objetivando alcançar os romanos. É por essa razão que, embora seja o menor dos 4 evangelhos, tem apenas 16 capítulos diferentes de Mateus 28, Lucas 24 e João 21, Marcos deu ênfase aos milagres de Jesus para mostrar para os romanos que Jesus tem todo o poder, é o Senhor Todo-Poderoso. Lucas, que tem 24 capítulos, escreveu o evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Cristo segundo Lucas, porque ele estava objetivando fortalecer a fé de um grande amigo chamado Teófilo, coisa que ele faz isso, explica na introdução tanto do livro de Lucas como o livro de Atos, que é também de sua autoria. Já o apóstolo João escreveu o Evangelho de Cristo pensando nos gregos, já que os gregos tinham uma percepção equivocada a respeito de Jesus, uma visão errada, e então ele escreve para dizer para eles que Jesus é o Logos, o Verbo vivo, a palavra de Deus que se tornou viva, presente, que é aquele que é o Salvador do mundo. Já Mateus
que é o livro em questão para a nossa série, escreveu o livro que leva o seu nome pensando nos judeus. Ele, sendo judeu, então escreve para os judeus. E aí uma peculiaridade outra do livro de Mateus é que, uma vez que teve como alvo os judeus, no livro de Mateus a expressão reino de Deus é substituída pela expressão reino dos céus, já que o judeu tem como, digamos, mandamento levado muito a sério não tomar o nome de Deus em vão e fazer qualquer referência ao nome de Deus sem justificativa na visão do judeu, isso seria considerado pecado. Então, talvez pensando no seu público-alvo, Mateus, então, usa a expressão reino dos céus e não reino de Deus, como a gente vê no livro de Marcos, Lucas e também João. Outra peculiaridade que a gente pode aqui destacar, que os temas presentes no livro ou no Sermão do Monte, enquanto que em Lucas e em Marcos os temas aparecem em diferentes momentos do ministério terreno de Jesus, e essa é uma outra peculiaridade, Mateus, de um modo muito didático, de um modo muito, digamos assim, pensando nesse volume de informações, aglutinando os assuntos pertinentes ao tema, ele aglutina, ele coloca todos os momentos em que Cristo falou naquele lugar, no Monte das Oliveiras. Então, Mateus aglutina. Por isso que no livro de Mateus 5, 6 e 7, a gente encontra todos os assuntos que Cristo pregou naquele lugar, é como se Cristo estivesse pregando num único momento, de acordo com o livro de Mateus, mas que foram momentos diversos, como está apresentado tanto em Marcos quanto em Lucas. Então, por essas e outras explicações, a gente pode, então, ter um olhar muito especial para o Sermão do Monte. Mas vem uma pergunta: por que essa série de mensagens é chamada de Sermão do Monte? O próprio título indica, foi naquele lugar. Como a imagem aí sugere, essa imagem é do filme Jesus, a imagem sugere o que o texto apresenta, que Jesus foi ao monte, e é isso que a gente vai comentar daqui a pouco. Então Jesus, naquele lugar específico, reuniu seus discípulos, aqueles que o seguiam, esses puderam ali se reunir naquele lugar e ouvir a mensagem de Jesus. Mas outra coisa interessante são os temas. É uma visão minha, todos os temas presentes no Sermão do Monte têm um direcionamento, tem uma, digamos assim, uma temática que eu poderia aqui colocar sem nenhum equívoco. É como se Jesus estivesse traçando ali, nesse conjunto de assuntos, no Sermão do Monte, ele estivesse apresentando o perfil do cidadão do reino dos céus. Quem é a pessoa que faz parte do reino dos céus? Quem é aquela pessoa que está integrada ao reino dos céus? Quem é o cidadão? Quem é a cidadã no reino dos céus? Eu creio que por essa ótica, aquele que faz parte do reino dos céus, quando nós olharmos para o Sermão do Monte e vermos como Jesus vai mostrando como deve agir, quem é e como age, como reage, como deve viver a pessoa que pertence, que faz parte do reino dos céus, a gente vai ter um olhar muito diferenciado sobre o Sermão do Monte. Mas então, para essa introdução, eu quero ler Mateus capítulo 5, versos 1 e 2, que é exatamente a introdução que o texto apresenta. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Essa introdução é muito interessante, porque explica algumas abordagens que Cristo fez
nesse conjunto de mensagens. Diz o texto, vendo as multidões, ou seja, um grande número de pessoas que seguiam ao Senhor. Se você ler Mateus capítulo 9, versos 35 a 37, 38, a Bíblia diz que Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de povoado em povoado. E ele fazia 3 coisas: curava os doentes, ensinava sobre o reino de Deus e pregava a mensagem. O tríplice ministério terreno de Jesus, então, era direcionado para cuidar dos doentes, curando-os, ensinando as pessoas sobre os temas relacionados ao reino de Deus e pregava a palavra sobre o evangelho que leva o seu nome. E aqui no Sermão do Monte, a gente observa que Jesus deu atenção às multidões. Jesus, de forma extraordinária, tinha essa preocupação com os indivíduos, mas também tinha uma preocupação com a multidão. Jesus deu atenção às pessoas que o cercavam, que o buscavam, que o acompanhavam em grande número, como o texto fala, multidões. E é um pleonasmo, né, já que multidão implica em muitas pessoas. Mas quando a Bíblia fala multidões, a gente pode ter uma ideia que o número é bem maior. Pois bem, essas multidões seguiam a ele. E então ele aproveitava essa atenção que as pessoas dedicavam a ele para então passar a comunicar algumas verdades sobre o reino de Deus. Diz o texto, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Isso também é muito interessante. Não havia microfone, não havia uma cobertura, um teto que pudesse protegê-lo da intempérie ou das intempéries, não havia assentos para a multidão ou multidões, não havia nenhuma infraestrutura que hoje nós temos para falar às pessoas. Isso quer dizer para nós, para você, para mim, que mesmo não tendo todas as condições ideais, nada pode impedir a comunicação da palavra de Deus. A prova disso é o Senhor Jesus. Ele sentou-se lá no monte. Talvez uma pedra, talvez alguma coisa fosse usada ali para lhe dar uma condição mínima para poder comunicar-se ou dirigir-se às multidões. Mas Jesus nos mostra que quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. E Jesus nunca se recusou a cumprir a missão que que o próprio Deus, o Pai, lhe havia dado. Outra coisa interessante, diz o texto, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. O ministério pastoral, qualquer líder que está à frente de um rebanho, precisa estar atento a diversas atividades. Vamos falar do pastor, da pastora. Existem várias coisas, várias tarefas que o pastor, a pastora, o líder religioso deve cumprir na liderança do ministério, do rebanho que Deus lhe confiou. Vamos então, sem colocar uma ordem de prioridades, vamos falar da pregação. O pastor, a pastora deve pregar a palavra de Deus. O pastor e a pastora também devem aconselhar, devem visitar, devem, digamos assim, aconselhar no gabinete pastoral. Então, pregar, aconselhar, visitar, administrar. Por outro lado, o pastor também a pastora deve treinar as pessoas. E o pastor, a pastora, o líder deve ensinar. Eu creio que essas tarefas do ministério pastoral têm a sua relevância, cada uma delas. E Jesus deu atenção a cada uma dessas tarefas ao longo dos 3 anos do seu ministério terreno. Mas o pastor não deve se descuidar da sua vida pessoal. Por isso que a Bíblia fala, principalmente Lucas, o tempo que Cristo dedicou ao momento a sós com Deus em oração. Bom, com essa introdução, a gente pode entender aqui essa parte final. E ele começou a ensiná-los. O Sermão do Monte, portanto, é uma série
de ensinos da parte de Jesus para com os seus discípulos, as multidões que o seguiam. Cristo estava preocupado não só com as demandas materiais quando ele multiplicou por 2 vezes os pães. Ele não está preocupado apenas em atender aos doentes em suas necessidades, curando cada uma delas, das pessoas, expulsando demônios. Ele pregou a palavra, mas também ele estava preocupado com o aprendizado, conhecer as coisas pertinentes ao reino de Deus. A gente muitas vezes está focado no ativismo, na questão do fazer. E quanta gente vai para a igreja para fazer, e quanta gente gasta tempo na igreja fazendo, mas poucos passam tempo aprendendo. A escola bíblica é o espaço para o aprendizado. As células, os pequenos grupos de comunhão, os cultos dominicais, principalmente manhã e quarta-feira, são dedicados ao ensino, e muita gente quer apenas fazer, mas não quer aprender a fazer. Se dedicam e passam horas fazendo, mas não se dedicam no sentar e no ouvir os ensinos. Jesus aqui mostra no Sermão do Monte o valor que ele deu ao ensino. Eu me lembro do pastor, não o conheci pessoalmente, infelizmente, mas o pastor Martyn Lloyd-Jones, um dos maiores pregadores da Inglaterra. Esse pastor escreveu um livro chamado O Sermão do Monte, e eu tenho esse livro. São mais de 400 páginas falando sobre o Sermão do Monte. Outra curiosidade sobre o pastor Martyn Lloyd-Jones, que tanto valor deu ao ensino. Alguns dizem, não tenho essa confirmação, mas alguns dizem, e eu não duvido, que ele passou 17 anos pregando sobre o Sermão do Monte dominicalmente, não sei se pela manhã ou à noite ou manhã e noite, só sei que foram, segundo os pesquisadores, 17 anos consecutivos. Imagine só, um ano tem 52 semanas, 52 domingos. Multiplique por 17. Vejam quantas semanas esse pastor passou pregando sobre o Sermão do Monte. E eu, na minha simplicidade, no meu parco conhecimento do texto, vou passar mais de 17 semanas só, porque 17, de acordo com essa tradição, são os temas pertinentes aqui no livro de Mateus 5, 6 e 7. Mas o interessante, então, chegando ao final dessa introdução, dessa primeira parte, você está sendo convidado a caminhar comigo nessa trilha chamada Série de Estudos sobre o Sermão do Monte. O que eu sugiro a você de antemão são 2 coisas, ou melhor, 3. A primeira, que você faça uma leitura antecipada do sermão do livro, do texto bíblico. Aqui, hoje, nós lemos Mateus 5, de 1 a 2, 1 e 2. Leia os próximos versículos do capítulo 50, ou do capítulo 5. Leia os primeiros versículos. Se antecipe para você, quando estiver fazendo a exposição, você já tem aí um prévio conhecimento, uma prévia leitura. Segunda coisa, assuma o compromisso, não comigo, mas com o Senhor da palavra, de estudar a palavra dele. Não se fiando naquilo que você vai conhecer a partir daquilo que eu vou comunicar. Eu convido, então, nessa terceira parte desse desafio, você se tornar um bereano. A Bíblia diz, lá em Atos 17, que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque diariamente eles estudavam a Bíblia para saber se o que o Paulo pregava era de acordo com a palavra. Então, seja nobre no desejo de conhecer a palavra de Deus. E vamos dar início a esta série de estudos. E o meu desejo é que você realmente, ao longo dessa caminhada, permaneça, continue estudando e, sobretudo, ore. Ore por mim, para que Deus me dê a capacidade, a disposição e saúde para realmente compartilhar a palavra dele. Ore para que você também tenha de Deus a capacitação pelo Espírito Santo para ler e entender
e, sobretudo, aplicar na sua vida a palavra do Senhor, sendo um hábil testemunho, ou tendo um hábil testemunho da transformação que essa palavra tem feito e continuará fazendo em sua vida. Então, estamos aqui fazendo esta prévia, essa introdução. Jesus, sem qualquer dependência de fatores outros, ele chamou as multidões para esse momento delas ouvirem a palavra de Jesus. Que você separe esse tempo na sua vida. Não creio que nós tenhamos uma vida tão agitada e tão ocupada que não possamos parar algum horário do dia para meditarmos na palavra do Senhor. Seja bem-vindo a esta série de estudos sobre o Sermão do Monte. Começamos a caminhada hoje e em breve vamos colocar constantemente nas redes sociais, como você está vendo agora, através do YouTube, do Facebook, como também no WhatsApp, e isso poderá ser compartilhado para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas no maior tempo possível. Que Deus te abençoe. Desejo a você realmente esse compromisso, repetindo aqui esses desafios. Comece e continue estudando a palavra de Deus. Segundo, que você se antecipe lendo a palavra do Senhor, que você realmente tenha de Deus o entendimento da palavra. Ore por mim, por você, e que sejamos bem-sucedidos e que ao terminarmos essa série de estudos possamos ter compartilhado com tantas outras pessoas as maravilhas da palavra de Deus. Eu quero aqui terminar esta introdução a esse estudo, me lembrando aqui do Salmo 119, verso 18, quando o salmista disse: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Que Deus abra os nossos olhos para que vejamos além da letra escrita, que vejamos a agradável, poderosa e extraordinária palavra de Jesus, que tem poder para mudar a nossa vida e nos preparar para as grandes obras que Ele tem para fazer em todos nós. Que Deus te abençoe e uma semana abençoada sob os cuidados do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém.